Graça e paz, meus queridos irmãos. O nosso estudo de hoje se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 5. E a palavra de Deus nos diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento e te rogamos, Pai, em nome de Jesus, abra os nossos corações e as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. E abençoa todos, Senhor, dos teus servos e guarda-os nas tuas santas mãos, onde quer que eles estejam. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje vamos falar sobre a lei que liberta. Nesse texto se encontra uma vasta, entusiástica análise da certeza e da esperança cristã. O autor da carta almeja a glória da salvação para todos os crentes, e não a memória depressiva que se destaca na contínua pecaminosidade. O interesse do apóstolo é meramente pastoral, e o que ele transmite nesse escrito, que os crentes agora deveriam se lembrar a imunidade e a segurança que gozam. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que for impossível à lei? Justificar o pecador. O Deus Pai nos justificou em Cristo, movido pela sua misericórdia, pois era impossível sermos justificados pela lei. Está explícito que os nossos pecados foram expiados pela morte de Cristo, visto que era impossível que a lei nos conferisse a justiça. Se fôssemos capazes de cumprir a lei, não haveria necessidade do sacrifício da cruz. Faça uma comparação com alguém picado por uma cobra venenosa, tipo cascavel, que o veneno se espalha com muita rapidez pelo corpo da pessoa. E a única opção de salvação que a pessoa tem é se tomar o antídoto, o que nós chamamos por soro antiofídico. O pecado para o ser humano é o veneno que nos leva à morte, e o antídoto é o sangue de Cristo derramado na cruz, por nós pecadores. Quero lembrar bem aos irmãos que a lei não é má, e não é ela que está enferma. A infecção na carne é gerada pelo pecado, não é por falha da lei. É importante que observemos que para sermos justificados pela lei, o padrão é o de Deus, e não o que nós nos intitulamos. Por não roubarmos, matarmos, praticarmos qualquer outro pecado e nos considerarmos uma pessoa boa, visto que não há justiça em nós.
como diz a própria palavra, que não há um justo sequer. Tudo isso nos indica que estamos excluídos da glória de Deus, razão pela qual não pode haver justiça alguma em nós que mereça chamarmos nossa. A corrupção, pois, de nossa natureza torna a lei de Deus de nenhuma utilidade para nós, embora nos mostre o caminho da vida, mas não nos impede de mergulharmos de cabeça no pecado. Deus enviou seu próprio Filho. O envio de Jesus Cristo mostra a maneira como nosso Pai Celestial nos restaurou a justiça por intermédio do seu Filho. O Pai condenou o pecado na carne de Cristo, ou seja, como diz Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O que significa que ele aboliu a culpa que nos mantinha condenados na presença de Deus, deixando aqui muito claro que com os nossos méritos nada alcançamos, porquanto somos justos somente através do beneplácito de Cristo, caso nós nos apropriemos da justiça que procede da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o Senhor Jesus aqui veio em semelhança de carne pecaminosa, a sua carne era incontaminada por qualquer tipo de mancha ou coisas similares. A aparência de pecaminosidade era porque em si recebia o castigo devido aos nossos pecados. Certamente, a morte manifestava na carne de Cristo, como que a sua carne se sujeitasse espontaneamente à morte. Hebreus 4,15 nos diz: com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Podemos dizer que Cristo consentiu carregar nossas enfermidades, numa demonstração incontestável de compaixão para conosco. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, porque a fantasia da carne conduz à morte. O que o apóstolo quer que entendemos é que a imaginação do coração, que inclui todos os sentidos, prova que aqueles que permanecem na carne não pode ser participante da graça de Cristo, pois a mente carnal é inimiga de Deus. Ou seja, tudo que procede dos labores da nossa carne são hostis à vontade de Deus. Observamos, segundo o texto, que a vontade humana, em todos os aspectos, é oposta à vontade divina, pois assim como há uma grande diferença entre nós e Deus, também deve haver essa mesma diferença entre a depravação e a retidão. As cogitações da carne estão em guerra contra a vontade divina. Essa só pode ser buscada onde Deus a tenha revelado. Na lei, o Senhor nos mostra o seu padrão, o que lhe agrada. Em contrapartida, o coração humano acha tão obstinado e inflexível que jamais se move de forma natural com o fim de se sujeitar à vontade de Deus. Significa que as pessoas que estão na carne, isto é, fazendo a vontade da mesma, vivendo a vida segundo os seus pensamentos e desejos, esses não podem agradar a Deus. A lei que liberta é a lei do Espírito.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo cercado pelo pecado, somos livres do poder da morte e da própria maldição, se vivermos segundo os ditames do Espírito. O apóstolo chama o Espírito de Deus de a lei do Espírito. E é essa lei que liberta, que nos faz novas criaturas. O Espírito Santo respinga em nós o sangue de Jesus Cristo. E esse trabalho do Espírito Santo não está restrito somente a nos purificar das manchas do pecado em relação às nossas culpas, mas também para santificar-nos. O Espírito de Cristo revoga em nós a lei do pecado, ao corrigir os desejos desordenados da carne, e ao mesmo tempo nos livra da culpa da morte. A lei que liberta é posta, por assim dizer, ao alcance de todas as pessoas do mundo, pois esse é o desejo de Deus Pai, que todos sejam salvos. Alguém pode perguntar, salvo de quê? Da ira de Deus e do Cordeiro, como diz Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Não se trata de uma brincadeira, nem um aviso vago, mas de algo muito sério que está prestes a acontecer com qualquer um de nós, pois o tempo de cada um de nós pode terminar agora. Após terminar o seu tempo aqui na Terra, nada mais você pode fazer. O seu momento de escolha é agora. E eu termino dizendo as palavras de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvires a sua voz, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Amém.